Olá, gente. Então, estamos iniciando mais uma aula aqui na Escola de Filosofia e o tema de hoje vai ser Memória e Esquecimento na visão mítica indiana segundo Mircea Eliade. Então, você já pensou sobre o valor da sua memória? É exatamente isso que a gente vai discorrer, sobre isso que a gente vai discorrer nos próximos 3 episódios da sessão Mitologia, né, sobre memória e esquecimento. Basicamente, a gente vai apresentar a visão mítica indiana, a visão mítica grega e algumas considerações sobre memória e história. Então, primeiro, para esse episódio de hoje, eu queria contar primeiro a história de dois mestres yogis cuja literatura é muito rica durante a Idade Média indiana. E são dois místicos que, de certa forma, têm sua história estritamente relacionada à própria desenvolvimento da memória e a própria importância disso, né? Essas histórias desses dois místicos. Eles eram o, o mestre yogi Mitsandrayanath e Gorakanath, né? O último, na verdade, era o discípulo do primeiro. Então, Gorakanath era discípulo de Mitsandranath. Essa informação é importante porque ela vai ser útil ao longo da história. Então, houve um episódio em que o mestre Mitsandranath acaba sofrendo de amnésia. O que acontece? Ele acabou visitando Ceilão em determinado momento e se apaixonou pela rainha do país, né? E foi morar no palácio com ela. Essa é uma das versões da história. Nessa ocasião, durante esse período de paixão, ele perdeu completamente a sua memória e a sua identidade. Ele não sabia mais quem era. Em outras versões, uma versão nepalesa, por exemplo, o mestre Yogi ele teria transmigrado a sua alma para um corpo de um rei que tinha acabado de morrer para poder utilizar e para poder usufruir dos prazeres sexuais, digamos assim, né? Sendo que isso seria uma oportunidade, por exemplo, que os místicos e os santos utilizavam para, por exemplo, poder participar do sexo, mas de certa forma, como você pode sem corromper o seu corpo, né? Só que durante essa transmigração, depois dessa transmigração, o que acontece é que o santo pode ser visto também como um deus, digamos assim, acaba sofrendo um problema. Ele perde a memória e não sabe mais quem é e não consegue voltar mais, né? Está preso, está em cativeiro, no cativeiro do corpo. Essa imagem é muito importante. Então, o que acontece? O seu discípulo, vendo a situação, vendo que o mestre está condenado à morte, acaba realizando um ritual, ele desce ao reino do Yama e altera o livro do destino do mestre, né? Vai reescrevendo a sina do seu mestre. Então ele vai usar um disfarce depois de bailarina lá no palácio para convencer o mestre por meio de rituais, por meio de dança, por meio de alguns símbolos enigmáticos e fazer com que o mestre lembrasse quem ele era, né? Aí a gente tem alguns dados que são importantes para a gente compreender esse mito de forma interessante, melhor. Primeiro, esse mito ele aponta que a vida carnal ela leva à morte. Primeira coisa. Segundo, o esquecimento, basicamente, o esquecimento que o mestre tem da sua própria identidade é um esquecimento da sua própria identidade, da sua própria existência imortal, né? Ele passa a pensar que vive apenas na mortalidade e que está condenado apenas a ela. Os encontros com as mulheres nessa história eram ilusões da vida profana, da vida não sagrada. E o esquecimento também ele quase custou a existência imortal do mestre, do Mitsandranath, e também ele acaba sendo salvo e exortado pelo próprio discípulo. Essas informações são bem detalhadas porque isso vai enriquecer a nossa visão a respeito do mito. Também o esquecimento ele foi provocado, isso é importante lembrar, pela Durga, pela natureza. A natureza humana ela acaba sendo descrita de forma amaldiçoada como aquela que está condenada à ignorância.
Então, o- as fases ou os acontecimentos do mito são, primeiro, um mestre espiritual se apaixona. Depois, o amor físico leva-o à amnésia. Depois, seu discípulo o ajuda a recuperar a memória por meio de símbolos mágicos, a recuperar a sua consciência, a sua identidade. E o esquecimento, ele é comparado à própria morte, né? E o despertar logo, em contraponto, em oposição, vai ser a essa anamnese vai ser vista como a vida eterna, como despertar para o eterno. Então, se a anamnese é um cativeiro, se a amnésia, desculpem, se a amnésia é um cativeiro, então a anamnese é exatamente a libertação. Bom, então o cativeiro, aí que vale a gente ressaltar algumas considerações importantes sobre essa figura e essa imagem do esquecimento, né? O esquecimento e da memória. O esquecimento, o cativeiro, né, em que prende o homem por meio de suas paixões, ele acaba sendo uma imagem de queda do espírito, né? De queda do Atman. Né? O mestre Yogi, ele cai nos círculos da existência, ele perde a sua consciência. É a condição natural do ser humano em que ele está entregue aos prazeres e que nasce neste mundo, por exemplo, podemos dizer assim, nasce de certa forma acorrentado, nasce esquecido, nasce preso, ignorante. Ao mesmo tempo, quando livre dos amores, quando livre das amarras, quando desperto, quando rememorado de sua verdadeira identidade e condição, ele vai se encaminhar à liberdade, né? Vai se encaminhar à redenção, ao nirvana, ao moksha, ao mukti. Então, são essas essa é a principal imagem de oposição que essa história conta pra gente. Então, de forma mais específica, o que está por trás do simbolismo indiano do esquecimento da memória são alguns pontos que a gente pode comentar. Então, segundo a tradição indiana, quando um deus ele perde a memória, ele cai do céu. Logo, a memória, de certa forma, é a base da própria consciência. Né? Isso o mito deixa bem claro pra gente. Então, o Deus que não esquece é eterno, é imutável, não conhece as mudanças, não está no ciclo das existências. Né? O esquecimento é o sono, é a perda de si mesmo, é, de certa forma, uma desorientação da própria existência. Então, aquele que tem memória, pelo contrário, ele vai saber voltar para casa. Ele foge das vendas da ignorância. Ele pode ir se aprimorando, porque, como ele sabe o que aprendeu ontem, como ele sabe que a história dele está se progredindo, ele pode alcançar novos desafios, pode crescer e evoluir, como se a gente muito comenta. Então, sem memória não dá para fazer isso. Sem memória você tem que aprender sempre a mesma coisa. O que nos leva a esquecer quem somos. São as falsas ideias, as ilusões momentâneas, os prazeres carnais, a pura visão imanente do mundo, a pura visão material da vida. Então, a vida imanente material é como uma rede monstruosa de fatos e de contingências, né, contingências cotidianas que nos amarra, né, que amarra o ser humano e o impede de ver a realidade do espírito do Brahma, do Atman. Ele não pode ver o ser em si, aquilo que vai lhe dar liberdade e felicidade, aquilo que vai orientar a sua vida material. A sua própria vida material vai depender da visão que ele tem ou do fato de ele recordar da sua vida espiritual. Então, o homem com memória, ele vai ligar-se ao divino. Ele não é um ser que vai ficar vagando por aí, tipo Caim, quando Deus marca a testa, ele vai desenvolver todo um paraíso artificial que são as cidades, que é a cultura, né? Sem lembrar do Éden. E lembrando que a cidade é o lugar do esquecimento das raízes mais naturais humanas. Então, mais ancestrais também. O homem com memória ancestral, ele é livre da ignorância, segundo esse mito também. Ele é repleto de alegria e de serenidade, né? O self, o espírito humano, a consciência,
ela vai ser vista nesse mito tanto o tempo todo em conflito entre a realidade temporal e a existência divina, né? E o ser humano teria a possibilidade de retomar a sua liberdade eterna por meio da memória. É essa memória que é tão importante para a história mitológica. Essa memória em contraponto ao esquecimento de si e da própria existência e da própria existência imaterial, da própria existência transcendente. Então, a negação da cadeia dos momentos ou negação dos fatos mais cotidianos a voltar-se para a vida espiritual vai ser aquilo que vai fazer com que o homem desperte também a sua própria personalidade. Nisso ele vai se engajar no drama da personalidade, né? E assim, também vai ser a visão dos Vedas também. No budismo, da mesma forma. Quem é o Buda? O Buda é aquele que consegue rememorar as suas outras vidas. Buda foi o único que conseguiu ver todas as suas vidas, todas as suas existências por meio da memória, por meio da meditação. Ele recorda das suas vidas anteriores, né? E se torna o iluminado porque é aquele que é onisciente. Diz o budismo que é o único Buda, foi o único que conseguiu ver todas elas, todas as suas vidas, embora outros mestres também consigam ver muitas. Então, gente, isso, a mitologia indiana nos fala um pouco da memória que reconhece o homem como a si mesmo. A memória é o que faz o homem reconhecer-se, ver a si mesmo. Então, essa lição das tradições indianas é apenas uma das lições a respeito da memória e do esquecimento. Então, no próximo episódio, na próxima aula, a gente vai falar sobre memória e esquecimento na Grécia Antiga. Vamos comentar alguns mitos e também alguns tópicos filosóficos, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se encontra por aqui no podcast, no YouTube e também no Spotify. Então compartilhe com seu amigo nossa aula e um abraço, viu? Eu sou o professor André Lisboa e até mais.